comitê, a gente já teve um outro webinar, e para quem não assistiu, a gente pode encaminhar o link. Agora a gente está trazendo aí uma outra palestra sobre a parte legal e jurídica voltada para a jornada do cliente. Então, assim, basicamente esses são os pilares que a gente vem abordando, né? Tanto no lado estratégico, com os desafios de negócios, como também a parte legal e jurídica, buscando dar uma visão ampla e concreta dos desafios que o mercado está enfrentando. Então, quem tiver assim, interesse, pode sempre vir falar com a gente aí a respeito para a gente fomentar esse tipo de conhecimento. E eu vou passar a palestra para o Demevir, que é o líder do comitê. Então, Demevir, faça as honras. Boa tarde, pessoal. Boa tarde para quem eu não falei ainda, né? A gente hoje vem com uma proposta de encontro bem bacana, que foi dos pontos que a gente abordou na última reunião do comitê, que é falar um pouco sobre parte jurídica do direito do consumidor, né? Foi uma coisa que no último encontro a gente levantou muito a ênfase de como trabalhar isso num período de pandemia, que vem sendo cada vez mais intensificado ações para fazer com que o cliente se sinta à vontade ao comprar, o volume de pedidos versus o volume de problemas por regiões, problemas por empresas que não estão conseguindo operar da forma certa, com 100% do seu pessoal. Então, dali a gente veio com uma ideia de tentar puxar isso mais para que todos possam participar e, quem sabe, a gente poder desenvolver mais ações voltadas para o direito do consumidor. Por isso que a palestra hoje vem focada nisso, de acordo com o nosso último encontro, e o convite para o pessoal da Tuzine poder trazer um pouco do que é isso, como está essas questões, e poder dar uma luz aí, convite para ajudar a gente a pensar melhor como atender bem o consumidor, né? E um outro ponto, antes do início da apresentação da Patrícia, a gente teve esse início desse mês, o governo lançou um decreto que é o Conselho Nacional de Direito do Consumidor, no dia 7 de julho, né? E isso é bom para a gente, né? Porque é um conselho que foi instituído na década de 90, e acho que quando ocorreu isso, na época tiveram alguns pormenores por um motivo de ser realizado, e agora o governo voltou com esse conselho, o que é um ganho ali pensando em ações, pensando para o consumidor, né? Então é bem possível que a gente tenha aí, dentro do conselho, dentro do comitê e dentro da própria associação, uma participação mais ativa nesse conselho. Então a gente vai trazer mais ideias, mais sugestões, mais pautas aí para o futuro, que é bem possível que a gente traga isso mais como uma ação nossa ali, participativa, como comitê e como associação dentro desse conselho. E dou a palavra à Patrícia, tá? Que ela possa apresentar e fazer a apresentação. No final é aberto algumas perguntas, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, pode ficar bem à vontade, tá? E Patrícia, fica à vontade aí para apresentar, se quiser projetar alguma coisa também, pode ficar à vontade. Tá ótimo. Estou aqui para te ajudar, se você precisar de alguma coisa, se a galera começar a querer mandar algumas perguntas pelo chat, eu posso segurar aqui as perguntas, salvar para o final, eu posso organizar aqui também para ajudar nisso. Tá ótimo, Demevir. Muito obrigada a você, obrigada, Mariana. Boa tarde a todas e a todos. Já disse e repito aqui, é um privilégio para a gente poder partilhar desse momento com vocês. Para quem ainda eu não me apresentei, meu nome é Patrícia, eu sou sócia do escritório Tozini Freire na área de relações de consumo. A Luciana Bazan é a advogada sênior da nossa equipe, que trabalha com a gente em todos esses assuntos há muitos anos, é especialista no conselho, então a gente trouxe um pouco essa temática também, Demevir, acho que vai ser uma das pautas aí do nosso bate-papo. E, mais uma vez, só agradecer a todos vocês por essa oportunidade. Nós temos uma experiência muito rica. Eu estou no escritório há 23 anos, desde 97. O Código de Defesa do Consumidor é de 90. Então, em 97, a lei estava começando a pegar, né? E a gente tem aqui no Brasil essa história de lei que pega, lei que não pega. O Código de Defesa do Consumidor foi definitivamente uma lei que pegou. E em meados de 96 para 97 foi que o mercado jurídico como um todo sentiu essa necessidade de uma estruturação dessa área,
E aí o mercado se divide em advogados que representam consumidores e advogados que representam empresas. Nós, evidentemente, representamos as empresas, os fornecedores, mas eu costumo dizer, depois de tantos anos trabalhando com o direito do consumidor, eu costumo dizer que o nosso grande papel é demonstrar para as autoridades de consumo, demonstrar para o judiciário que há uma necessidade de harmonia dessa relação, que não é o grande contra o pequeno, o bom contra o mal, o fornecedor contra o consumidor. Ao contrário, fornecedor e consumidor precisam caminhar de mãos dadas, juntos, para poder construir um ambiente propício ao desenvolvimento econômico, propício ao desenvolvimento tecnológico e igualmente propício à defesa e proteção dos direitos dos consumidores, né? A gente fala muitas vezes para os nossos interlocutores, para os juízes ou para os representantes das autoridades de consumo, Procon, Senacom, nossos clientes não querem matar o consumidor, nossos clientes vivem do consumidor, precisam do consumidor, o consumidor é a razão de ser da empresa. Então, é com esse espírito que a gente olha para o Código de Defesa do Consumidor e para as questões mais prementes da defesa do consumidor, para tentar caminhar nessa harmonia, nessa compatibilização de interesses, porque definitivamente eu acho que esse é o melhor caminho. Antagonizar a discussão começar com o pé esquerdo, qualquer temática envolvendo o direito do consumidor. Então, um pouco nesse espírito, o que a gente imaginou para hoje foi trazer para vocês qual que é o olhar das autoridades de consumo daqui para frente, tendo em vista que acho que o mercado consumidor ele foi sensivelmente alterado, né, pela questão da pandemia e pela questão do isolamento social. E isso teve um reflexo no posicionamento das autoridades. E a gente vê aí talvez 3 vertentes importantes para a gente olhar, porque é a agenda no futuro próximo das autoridades de consumo. A gente fez uma apresentação, eu vou dividir a minha tela com vocês, mas é realmente uma apresentação para guiar o nosso bate-papo. Não sei se vocês estão vendo. Estão vendo? Sim, está dando para ver sim. Perfeito, perfeito. Então, como eu estava dizendo... Desculpa interromper, Patrícia, só está na visão, acho que vale a pena você colocar nos slides, aí. Perfeito, agora foi? Foi, tá, agora foi, dá para ler melhor. Tá ótimo, obrigada, Vitor. Como eu estava dizendo, né? Acho que a gente teve um momento aí, desde março, importante em termos de alteração de mercado, e a gente podia falar meia hora só de números, dados, fatos, em razão dessa alteração. Acho que a nota importante aqui para direcionar o nosso raciocínio é que a economia digital passou a ter um protagonismo muito significativo para o mercado de consumo brasileiro, né? É um aumento importante das aquisições de consumo feitas agora pela internet. Os late adopters tiveram que se adaptar efetivamente e saiu uma pesquisa na Exame, não sei se vocês viram, 70% desses late adopters disseram que vão continuar usando a economia digital. Então, acho que é um movimento que veio para ficar. Estava lendo outro dia também uma reportagem do Financial Times, que olhando para as alterações do mercado norte-americano, mas fazendo uma análise quase que global, o Financial Times entendeu que existem 4 grandes vencedores, digamos assim, eles chamam de 4 winners, por força da pandemia e daqui para frente, né? Grandes setores da economia vencedores. São eles... Pharma, por razões óbvias, evidentemente, games, porque acho que as pessoas estão encontrando novas formas de entretenimento, cloud, porque tudo agora é online, todas as nossas ações foram virtualizadas, né?
e a gente precisa de arquivo para tudo isso, e e-commerce. Então, isso nos mostra que esse realmente é o caminho. Porque a gente teve esse boom na economia digital, a gente teve um outro boom igualmente importante e que merece a nossa atenção, que foi o aumento de questionamentos dos consumidores, né? E aí a gente identifica basicamente duas razões para esse aumento de questionamentos de consumidores. De um lado, evidentemente, o aumento das aquisições feitas online. Então, porque você tem mais consumidores, é natural que você tenha um percentual maior de questionamentos, de reclamações, de contribuições trazidas pelos consumidores. Mas também tem uma outra questão aqui que talvez seja o desconhecimento, né? Muitas pessoas no Brasil ainda não tinham essa familiaridade, ainda não tinham esse hábito de adquirir os produtos e serviços que precisam remotamente. E o desconhecido é sempre mais difícil. A hora que você entende como funciona um aplicativo de entrega, você se familiariza com ele, fica mais fácil. E aí tende a haver menos questionamento. Então, acho que a gente teve aí uma curva um pico, uma curva crescente, por razões somadas aí, essas duas razões principalmente, e a tendência é que a gente entre num platô e depois caia, e qualquer semelhança com a curva da Covid é mera coincidência, é só para trazer o raciocínio aqui. Mas esse cenário de alteração econômica e de alteração de hábito de consumo nos mostrou que o olhar das autoridades de consumo, eles passaram, o olhar passou a ter 3 pontos principais, né? E acho que as autoridades de consumo e o mercado como um todo vem atuando agora em 3 vertentes, que a gente vem detectando de forma muito consistente. A primeira vertente é o que a gente costuma dizer, é uma espécie de pandemia legislativa, né? Muitas iniciativas legislativas existem a respeito e com o objetivo de regular as relações de consumo, especialmente as relações de consumo digitais. O código é de 90, faz 30 anos esse ano, é um código principiológico, digamos assim, é um código que funcionava para 30 anos atrás e, na minha opinião, funciona ainda para hoje. É preciso, claro, que ele seja interpretado de acordo com os fatos atuais, com o cenário econômico atual, mas não é definitivamente um código que está desatualizado. Mas, a despeito disso, a gente nota esse crescer da atividade legislativa querendo regular a economia digital, trazendo novas regras, novos conceitos para as relações de consumo digitais. A outra vertente, um pouco nessa mesma linha, é uma iniciativa, e aí liderada sem dúvida nenhuma pela Secretaria Nacional do Consumidor, de querer que os setores da economia façam uma autorregulação. E essa é uma das grandes plataformas atualmente da Senacom, né? O secretário da Senacom, o Dr. Luciano Tim, ele frequentemente volta nesse tema e ele diz que a melhor saída para as relações de consumo é o que ele chama de autorregulação regulada. E a gente pode falar um pouco mais disso em alguns minutos. E uma terceira vertente muito forte, muito presente já nessa temática, é a resolução de conflitos de consumo de forma alternativa, envolvendo tecnologia, envolvendo as plataformas online de resoluções de conflitos e métodos alternativos de resolução de conflito, numa espécie de querer achatar a curva, para usar outra expressão da moda, achatar a curva do número de processos do judiciário
porque, de fato, o judiciário está muito sobrecarregado e as relações de consumo, as demandas de propostas por consumidores são responsáveis por um percentual significativo desse número de processos que a gente tem em trâmite. Então, são essas 3 vertentes. Não sei, Lu, você quer comentar um pouco sobre essa questão das iniciativas legislativas? A Luciana, ela vem acompanhando isso muito de perto, acho que tem considerações importantes para trazer para a gente, inclusive porque isso aqui pode passar a ser lei, talvez num futuro de médio ou longo prazo. Quer comentar um pouco, Lu, por favor? Claro, Paty, obrigada. Boa tarde a todos. Falando um pouco sobre essa questão da pandemia legislativa, né? O que a Patrícia nos colocava de que esse novo cenário de pandemia realmente levou as autoridades a pensar em soluções, possíveis soluções para os problemas ou surgidos ou intensificados nesse período. Uma das frentes de solução veio, de fato, através das iniciativas legislativas que geram preocupações não só pelo conteúdo, pela quantidade, pelo teor delas, né? Em termos quantitativos, foram múltiplas as iniciativas que surgiram, tanto na esfera federal quanto nas esferas locais. A Constituição Federal, ela traz uma competência concorrente entre os entes federativos para legislar sobre direito do consumidor. Então, isso, de alguma forma, acaba também impulsionando essa quantidade de projetos de lei. Muitos desses projetos, eles apresentam até mesmo soluções contraditórias entre si, né, ao tratar de uma mesma matéria. Acho que um dos grandes exemplos que a gente tem atualmente é o que vem acontecendo no setor de educação. Existem iniciativas federais para tratar, por exemplo, da concessão de descontos sobre as mensalidades de ensino, mas também existem não só projetos, como algumas leis já sancionadas em âmbito estadual para tratar da mesma matéria, e elas conflitam até sobre ser obrigatório ou facultativa a concessão desse desconto. Alguns estabelecem um teto de 30%, outros estabelecem um piso de 30%, então virou de fato uma miscelânea e alguém que atua de maneira nacional ficou completamente rendido a uma série de regulamentos completamente diferentes, né? As consequências práticas disso também é um fator bastante preocupante, porque muitos desses projetos de lei, eles vêm ao socorro de situações que, na verdade, sequer demandariam uma intervenção, ou porque a relação jurídica já estava suficientemente regulada, ou porque as próprias partes encontraram uma forma de contornar ou solucionar os problemas surgidos. Então, a gente tem chamado esse movimento de pandemia legislativa justamente por conta desse boom que aconteceu e porque tem sido feito de forma desregulada no sentido de sem controle, né? Uma forma meio desenfreada. O remédio parece que veio para curar uma doença, mas talvez ele seja pior do que ela mesma, né? Aqui na apresentação, a gente destacou ali muito brevemente algumas dessas iniciativas legislativas que surgiram agora ou se intensificaram, pelo menos, durante a pandemia. Nós tivemos iniciativas presidenciais, então as medidas provisórias, tanto do socorro do setor aéreo, que agora já é um projeto de lei, quanto a MP do turismo e da cultura. Tivemos um projeto de lei do Senado, que agora já é uma lei sancionada, a Lei 14.010, que fala do regime jurídico emergencial e transitório das relações de direito privado. Em relação ao direito do consumidor, esse diploma traz, acho que um dos principais pontos, a questão da suspensão do direito de arrependimento previsto no Código de Defesa do Consumidor para produtos perecíveis adquiridos via delivery. Esse assunto do direito de arrependimento também foi muito discutido durante a pandemia, até pelas questões de isolamento, dificuldade de manifestação do direito de arrependimento, e esse tema também é objeto de um outro projeto de lei, o projeto 2242, que pretende alterar o prazo do CDC de 7 dias de arrependimento para 10 dias. Esse projeto de lei e os demais que eu vou citar na sequência, todos não ultrapassaram a proposição. Então, foram todos projetos propostos, mas ainda não votados, são embrionários, digamos assim, e ainda tem um processo para correr e eventualmente vir a se tornar lei ou não. Os outros dois projetos que nós citamos aqui, o projeto 617, também na Câmara, que trata sobre
a regulação dos direitos dos consumidores sobre serviços de aplicativos e portais de internet. Esse projeto de lei está alicerçado em 2 pilares, né? Um deles, a questão da responsabilidade solidária dos aplicativos e dos portais de internet por toda a cadeia de fornecimento daquele produto ou serviço. Então, desde o anúncio, até a transação, até a qualidade do serviço do produto prestado, no final a entrega. E um outro pilar também que esse projeto se alicerça, que é a ideia da criação impositiva de um canal de atendimento e suporte para as reclamações por parte dos consumidores. Esse é um ponto que tem chamado bastante a atenção das autoridades também nesse período de pandemia, a necessidade da criação de canais de comunicação entre fornecedores e consumidores. O projeto de lei 103 também vem nesse sentido e ele visa a instituição obrigatória de um SAC, de um serviço de atendimento do consumidor, para os serviços prestados via aplicativos ou site. Hoje, o decreto do SAC, né, a chamada lei do SAC, que vige, ela não obriga a criação desses canais por empresas que não estejam dentro de setores regulados. Então, os e-commerces estariam fora dessa obrigatoriedade. No entanto, é um decreto antigo, de 2008, e muito se transformou desde então, principalmente no comércio eletrônico. E hoje existe um movimento muito forte de revisão desse decreto do SAC. É um movimento encabeçado especialmente pela Secretaria Nacional de Direito do Consumidor. A Senacom, ela colocou isso como uma das pautas para esse ano. Talvez a pandemia tenha adiado um pouco essa discussão, mas já era algo da agenda que a Secretaria gostaria de rever e já sinalizou que uma das revisões seria, de fato, incluir os e-commerces para um saque obrigatório e até mesmo criar plataformas dentro da própria Senacom, plataformas online de soluções alternativas desse conflito. Então, mediante arbitragem ou mediação, enfim, alguma forma alternativa de solucionar que realmente afastaria o consumidor do ingresso no judiciário. Acho que sobre a pandemia legislativa, sobre uma dessas iniciativas aí que a gente verificou durante a pandemia, acho que eram essas minhas colocações. Eu acho que na linha desse ímpeto de querer regular o mercado, eu acho que isso é um traço cultural importante nosso, né? A gente acha sempre que o Estado precisa regular o mercado, o Estado precisa ser maior do que talvez ele de fato precise ser. Então, para além dessa vertente legislativa, a Senacom caminha também no sentido de querer promover e incentivar a autorregulação dos setores, a autorregulação do mercado, no que eles chamam de autorregulação regulada ou corregulação. O que significa isso na prática? Significa que, no mundo ideal, os setores devem se juntar, devem decidir quais são as regras que regerão aquele determinado setor, fazem o seu pacto e devem cumpri-lo. Não cumprindo, o Estado, e aí por meio dos órgãos de defesa do consumidor, passariam a punir, a fiscalizar e a sancionar as empresas que descumprirem o seu próprio pacto. Então, a gente vê muitas discussões e muitas manifestações a esse respeito pela Senacom. Acho que é um ponto de muita atenção, especialmente porque a economia digital e a proteção de dados são 2 itens que estão na agenda da Senacom todos os dias, desde o dia 1º de janeiro de 2019, quando o atual secretário da Senacom foi empossado e passou a atuar no cargo. Essa tem sido a temática e a plataforma pública dele, sem dúvida nenhuma. A pandemia só intensificou essa discussão. Acho que um exemplo do que a Senacom pretende é a questão dos marketplaces, da regulação de marketplaces, especialmente nesse momento no tocante a produtos falsificados, produtos piratas, produtos contrafeitos. A Senacom emitiu uma nota técnica, basicamente olhando para o marketplace
e dizendo o seguinte: o marketplace tem responsabilidade pela oferta e pela comercialização de produtos falsificados. Esse posicionamento da Senacom, ele nos parece, e eu acredito firmemente nisso, porque eu venho estudando as empresas de aplicação de internet há muitos anos, e a gente tem uma atuação muito forte envolvendo o Marco Civil da internet. Eu acho que esse olhar da Senacom e essa conclusão da Senacom sobre a responsabilidade dos marketplaces, ela vem de uma interpretação antiquada do Código de Defesa do Consumidor. Acho que é preciso, depois de 30 anos, é preciso você olhar para o Código de Defesa do Consumidor com um novo olhar e entender que existe um novo ator nessa relação de consumo, que é justamente o marketplace. Porque em 90, o código ele tinha uma realidade fática que basicamente envolvia dois atores: o consumidor de um lado e o fornecedor do outro. E esse fornecedor podia ser em cadeia ou não, mas eram todos fornecedores. Vou dar um exemplo aqui: a montadora é fornecedora. Claro que a montadora não faz todo e qualquer componente de um veículo. Tem a fabricante de pneus, tem a fabricante da direção, tem o fabricante do motor. A montadora acopla basicamente todos esses produtos, e o fabricante do pneu também é fornecedor, igualmente, junto com a montadora, por qualquer questão envolvendo o pneu daquele veículo. Mas, hoje, a gente tem esse novo ator, que é o marketplace, e que é um conceito que não está presente no código, mas que, de toda a base principiológica do código, a gente pode se depreender que o intermediário, ele não tem a responsabilidade, especialmente aquele intermediário que não tem a ingerência premente da sua plataforma no que toca à oferta e comercialização de produtos. E aí, em 2014, vem o marco regulatório da internet, que é o Marco Civil da internet, e reforça essa ausência de responsabilidade do intermediário, salvo se descumprir ordem judicial, né? Então, eu tenho muita dificuldade em conseguir concordar com a Senacom. Isso é uma discussão que a gente vem tendo harmoniosamente, digamos assim, há muito tempo, mas eu tenho muita dificuldade em concordar com a Senacom quando ela diz que a responsabilidade do marketplace é objetiva e solidária por tudo que acontece, por todos os atos que acontecem na sua plataforma perante um consumidor. Justamente por quê? Porque o marketplace ele é regido por uma lei específica, que é o Marco Civil da internet, que não lhe traz essa responsabilidade. E também porque, não havendo ingerência do marketplace na oferta e na comercialização, e a gente sabe que é isso mesmo, é o usuário, é o comerciante que faz a oferta do seu produto no marketplace, não havendo essa ingerência, há uma isenção de responsabilidade do marketplace prevista, inclusive, no próprio Código de Defesa do Consumidor. Porque o CDC Acho que a Patrícia caiu. Eu tava ele me afasta perguntando a responsabilidade exclusiva do consumidor ou de culpa exclusiva do terceiro, que, mesmo ciente de que... Patrícia, está dando uma travada, né, na tua internet. agora ela caiu de vez aqui. Seu sinal. Esperar um pouquinho, ela voltar. Na hora que estava entrando no assunto, estava mais interessado aqui em marketplace, Zoom Buscapé. Oi, pessoal, vocês estão me ouvindo? Voltou.
Ah, eu caí, já, tá bom. Vocês... O melhor do assunto, mas você está falando de marketplace, você quer que agora vai falar uma coisa legal? Não, eu volto. Deixa eu apresentar, voltar aqui com a minha tela. Sem problema. Pessoal, se quiser, pode mandar perguntas aqui pelo chat, tá? E depois, no final, a gente vai separar um tempinho para tanto a Patrícia como o Luciano também responderem as perguntas, ou se vocês tiverem pergunta para outras pessoas, também pode ficar à vontade lá de mandar no chat. É isso, eu tava falando, enfim, não sei até onde vocês pegaram, mas o que eu estava falando é que eu custo acreditar e custo a concordar com essa visão da Senacom sobre a responsabilidade objetiva e solidária dos marketplaces por duas principais razões. Primeiro, porque os marketplaces são regidos por uma lei específica, que é o Marco Civil da Internet, e que retira dos marketplaces essa responsabilidade inicial. A responsabilidade trazida pelo Marco Civil da Internet é tão somente pelo descumprimento de uma ordem judicial, e também porque o próprio Código de Defesa do Consumidor tem uma isenção típica de responsabilidade, que é a culpa de terceiro. E me parece que é o caso aqui. Então, quando um usuário de um marketplace, um anunciante, mesmo ciente de que os termos de uso daquele anunciante proíbem a venda de produtos falsificados, proíbem a venda de produtos contrafeitos, produtos piratas, ainda assim faz o anúncio e oferta esse produto pirata, é caso típico de excludente de responsabilidade por ato de terceiro. E a gente vê um movimento muito importante dos marketplaces de, em primeiro lugar, fazerem constar nos seus termos a questão da proibição de venda de produtos ilegais, produtos piratas, produtos em violação à propriedade intelectual, e o exercício o enforcement desse contrato com o usuário, né? A gente tem dezenas e dezenas de exemplos em que as plataformas, cientes de um anúncio vendendo produto pirata ou em violação ao direito de propriedade intelectual, remove aquele anúncio com base nas suas políticas, nos seus termos de uso. Então, não é que as empresas, os marketplaces estão de braços cruzados, né? Eles atuam conforme o regime jurídico que foi estabelecido pelo Brasil, né? Depois de 7 anos no Congresso discutindo-se o Marco Civil da Internet, essa é a lei posta. E essa é, portanto, a lei que precisa ser cumprida, observada e aplicada para as empresas que atuam na internet. Mas, de todo modo, acho que a gente podia falar muito tempo aqui só sobre o Marco Civil da Internet. Acho que o que eu chamo a atenção nessa nossa conversa inicial é isso, uma tentativa da Senacom de querer regular a economia digital via essa autorregulação regulada. Então, é um movimento que começou com regulação de marketplace, nesse tocante a produtos piratas, mas me parece que é um movimento que veio realmente para ficar. A próxima... Lu, quer falar um pouco sobre o conselho? Que até o Demevir comentou sobre essa temática no início da nossa conversa. Quer comentar um pouco? Claro, falo sim. Bom, como o Demevir já tinha nos antecipado, agora no dia 7, no início do mês, foi publicado um decreto federal que, na verdade, recriou, né, o Conselho Nacional de Defesa do Consumidor. Esse conselho, ele havia sido criado em 1985, tinha como uma função ali a contribuição para o anteprojeto do Código de Defesa do Consumidor, mas em 90, com a própria edição do código, o conselho acabou sendo extinto, ele perdeu a função e acabou sendo extinto. Desde o início do ano vinha se falando sobre a recriação do conselho, e agora, via esse decreto, ele foi reinstituído. O decreto, ele coloca como função para esse conselho atribuições propositivas, então, indo um pouco nessa linha também da regulação, então ele coloca ali ideias de
proposições de políticas de defesa do consumidor que possam alinhar tanto essa defesa do consumidor quanto a iniciativa privada. Então, vem uma ideia realmente de harmonização das relações. O tom que vem sendo dado à recriação, né, do Conselho é um de diálogo entre os setores que participam do sistema de proteção do consumidor. O Conselho ele vai ter a participação da própria Senacom, da própria Secretaria e outras entidades, né, como o CAD, as agências reguladoras, representantes de associações de defesa do consumidor, de órgãos de defesa do consumidor e representantes dos próprios fornecedores, né, justamente para fazer ali algo mais que de maneira conjunta possa representar o interesse de todos e haver uma discussão mais múltipla sobre os temas. Também está prevista a participação de juristas de renome, mas, por enquanto, todas essas nomeações, o grau de participação de cada um desses entes ainda não está muito claro, né? Tem sido realizados eventos para explicar um pouco o papel e a ideia de funcionamento do Conselho, mas talvez uma regulamentação extra venha a ser necessária justamente para explicar como que vai se dar o funcionamento. O decreto que institui o Conselho também coloca como uma atribuição dele o fomento dessas formas alternativas de solução de conflito, né? E coloca ali de forma expressa a arbitragem, a mediação, a negociação, que é bastante interessante porque tradicionalmente essas são formas, métodos de solução de conflito que geralmente não se aplicam no direito do consumidor, né? E a previsão do decreto é que essas formas alternativas sirvam até para a solução de conflitos individuais. Então, acho que vai ser interessante também ver como que isso vai acontecer na prática. Uma iniciativa similar à do Conselho, mas aí em âmbito local, veio por parte do PROCON, do PROCON São Paulo, que nos últimos meses também lançou esse programa de proteção do consumidor, que é um comitê também com função propositiva, de políticas que possam prevenir e resolver de maneira mais rápida os conflitos. O comitê ele conta com a participação de representantes de vários setores da economia e aqui também de juristas renomados, mas nesse ponto já indicados, né? Tem o professor Marcelo Sodré, professor Risato Nunes, que já foram nomeados para esse programa. E a ideia também é fomentar a harmonização das relações de consumo. Ao menos no papel, as ideias realmente parecem muito positivas, né? Porque trazem um tom mais consensual para essa solução de conflitos. Mas a gente vai ter que esperar para ver na prática como é que isso realmente vai funcionar, né? Tanto em âmbito federal quanto em âmbito local, até porque não é incomum o desalinho entre as autoridades de consumo, né? Isso também talvez tenha sido uma das outras consequências da pandemia, que foi revelar esse desalinho entre algumas das autoridades, né? A gente tem visto, por exemplo, a Senacom, desde o início da pandemia, trazendo um tom mais conciliador, um discurso de buscar alternativas que sejam melhores para as partes, o CAD também indo nessa linha, as agências reguladoras, os próprios ministérios públicos que têm emitido recomendações para os fornecedores, num tom realmente, talvez dando um passo um pouco para trás, para recuar e entender o que está acontecendo. É uma pandemia não só para o consumidor, mas para o fornecedor também. Então, essas entidades têm tido uma postura um pouco mais cautelosa, ao passo em que outras autoridades de consumo, como por exemplo os PROCON São Paulo especialmente, as associações de defesa do consumidor, as defensorias públicas, têm tido uma atuação mais rigorosa, um punho mais firme nesse sentido. A gente também que atua muito em ações civis públicas tem visto as ações serem propostas em sua grande maioria pelas associações, não pelo Ministério Público, né, que seria o primeiro legitimado, ou de quem a gente esperaria, né, essa postura. Então, realmente, assim, existe uma espécie de conflito ali entre as atuações, ou pelo menos entre os discursos das autoridades. Então, nos parece, de fato, uma iniciativa muito positiva, tanto do Conselho quanto do programa, mas a gente vai aguardar a prática para ver como é que isso vai se resolver. Eu enviei o link da publicação desse decreto no Diário Oficial da União, que aí é bom para a galera dar uma olhada, consultar, entender um pouquinho o que a Luciana falou, e que ele está bem escrito, ela resumiu de forma bem legal, né? Muito claro, mas aí ele tem todas as descrições dele aí
de forma mais jurídica, de forma mais politizada, né? E acho que o último ponto que a gente queria trazer para vocês, a gente já estourou nosso tempo, é bem rápido, é a questão, como a Luciana falou, que está no Conselho e que já vem sendo muito aplicado, muito discutido, é a questão dos métodos alternativos de resolução de conflitos no âmbito das relações de consumo. Muitas empresas têm plataformas próprias para que o consumidor possa resolver a sua situação antes de ir ao judiciário, para que ele não vá ao judiciário. O judiciário realmente se mostra como uma solução custosa, uma solução que demora, uma solução que pode afugentar o consumidor ao invés de trazê-lo para perto, né, de melhorar o engajamento da empresa com o consumidor, e plataformas oficiais governamentais como o consumidor.gov, que é a plataforma da Senacom. O que tem de diferente aqui, o consumidor.gov, ele já existe há alguns anos, muitas empresas já estão cadastradas. O que há de diferente aqui é que até 1º de abril deste ano, o ingresso de uma empresa, o cadastramento de uma empresa no consumidor.gov, para que tenha as reclamações de seus consumidores tentativamente resolvidas via essa plataforma, ao invés do judiciário, esse ingresso era voluntário, até dia 1º de abril de 2020. Em abril de 2020, a Senacom editou uma portaria, que é a portaria 15, tornando esse ingresso obrigatório se preenchidos alguns requisitos. E aí existem 2 camadas de requisitos, né? A empresa precisa prestar serviço essencial ou transporte de passageiro, entrega de alimentos, ou ser um marketplace, ou ainda ser uma empresa que esteja listada entre as 200 mais reclamadas dentro do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Então, se você se enquadrar em um desses 3 itens, você, em princípio, precisa olhar para a segunda camada de requisitos, que são esses outros 3 requisitos em termos de faturamento, número de reclamações e número de processos judiciais. Eu coloquei aqui um ou em azul e uma menção a requisitos alternativos, mas isso aqui é muito importante, isso aqui já deu muita discussão. A portaria está escrita assim, com a expressão ou. A expressão ou nos indica que são requisitos alternativos, ou seja, se você é um marketplace e se você tem um faturamento bruto de 100 milhões de reais no último ano, você já estaria obrigado ao cadastramento. Você não precisaria preencher os outros 2 requisitos em termos de reclamações e processos judiciais. Mas a Senacom se posicionou publicamente por mais de uma vez, então a gente tem segurança de dizer isso para vocês. A Senacom lê esses requisitos como cumulativos. Então, não é só ter 100 milhões de faturamento bruto, é ter 100 milhões de faturamento bruto, ter mais de 1.000 reclamações e ter mais de 500 processos judiciais. São requisitos cumulativos. Esse é o posicionamento oficial da Senacom, apesar da redação da portaria trazer a expressão ou e, portanto, nos levar a ser requisitos alternativos. É possível pedir a dispensa, mesmo sendo obrigatório o seu cadastro? É possível pedir a dispensa, desde que você prove o porquê da necessidade dessa dispensa e o porquê você não quer se cadastrar no consumidor.gov. Qual vem sendo a reação da Senacom a esses pedidos de dispensa? Senacom não vem digerindo muito bem esses pedidos de dispensa. Vem insistindo e vem pesando a mão no sentido de ser obrigatório o cadastro caso os requisitos sejam preenchidos. Por quê? Porque é claro que essa é a grande plataforma da Senacom,
É uma plataforma, inclusive, política do próprio secretário atualmente. Ele promoveu a integração do consumidor.gov com o processo judicial no Distrito Federal. Então, só para vocês entenderem a magnitude disso, quando uma pessoa vai entrar com um processo judicial online, porque no Distrito Federal já é online, aparece um pop-up na tela dizendo: você quer mesmo entrar com esse processo judicial ou você prefere tentar resolver o seu problema via consumidor.gov? E aí a pessoa clica em um e o outro. Se clica no Gov, é redirecionado para a plataforma. Então, isso é mais um movimento, me parece, ao tornar o cadastro obrigatório, é mais um movimento para fortalecer essa plataforma. A Senacom poderia ter tornado esse cadastro obrigatório? Há muitos questionamentos nesse sentido. Por quê? Porque não há lei que determine que esse cadastro é obrigatório. Essa obrigatoriedade advém de uma portaria. E portaria não pode criar lei, não pode criar obrigação. É só a lei que cria a obrigação. Então, há muita discussão a esse respeito, mas ninguém ainda teve coragem de levar essa questão para o judiciário. Ainda estão tentando um consenso com a Senacom sobre se cadastrar ou não se cadastrar, mas sem dúvida nenhuma essa é a outra atenção da Senacom. E aí uma palavra final, eu sei que vocês, enfim, tem uma outra agenda aí para a reunião, mas pouco na linha do que eu estava dizendo, né? Trabalhando há 23 anos, defendendo empresas no âmbito das relações de consumo, com o Código de Defesa do Consumidor fazendo 30 anos esse ano. Se a gente tivesse que escolher alguma coisa para falar para vocês, em resumo, em uma palavra, seria o seguinte: a gente tem o nosso combo, a gente chama de o nosso combo preferido para ter um bom relacionamento entre empresa e consumidor. E esse combo é informação e suporte ao consumidor. O que isso significa? Significa que o consumidor ele precisa saber qual é a regra do jogo. De antemão, ele precisa ter uma informação clara, uma informação correta, uma informação precisa, uma informação suficiente para que ele possa compreender exatamente o que ele está comprando, o que ele está contratando. E uma vez deixado claro qual é a regra do jogo, se der algum problema, ele precisa de suporte. Ele precisa ter facilidade em saber a quem recorrer, como recorrer, onde recorrer na empresa e ter o seu questionamento devidamente endereçado. Não significa que o seu questionamento será aceito e a empresa irá adotar o que o cliente quer, mas significa ter o sentimento de que aquele questionamento foi devidamente apreciado pela empresa, né? O Procon de São Paulo, e eu participei de muitas mesas redondas com eles sobre isso, eles têm um número muito importante, muito exemplificativo. Ele diz o seguinte: o consumidor brasileiro, ele aceita o erro da empresa. O que ele não aceita é o mau atendimento. Então, o consumidor ele tem a consciência de que em um dado momento alguma coisa pode dar errada e que isso é humano e que isso é esperado e que isso é natural que aconteça. Mas ele não aceita o mau atendimento. E uma outra coisa que o Procon fala muito é: um consumidor bem satisfeito com a empresa fala para outros 7 consumidores a respeito da sua experiência. Mas o consumidor mal atendido fala para 14 outros consumidores da sua má experiência no atendimento. Então, é por isso que a gente realmente vai e volta em muitas questões do código, mas essa é a nossa escolha do coração. Se vocês precisam de um norte para guiar a atuação de vocês, o norte é esse: informação e suporte. E prestando atenção nesse nosso combo, nessa nossa duplinha aqui,
tudo tende a caminhar com mais facilidade, com mais harmonia, com mais compatibilização aí dos interesses dos consumidores e das empresas. Eram essas as nossas considerações, enfim, não sei se atendeu às expectativas de vocês, esperamos que sim, estamos absolutamente abertos a questionamentos, qualquer pergunta, podem atirar, a gente aguenta a bucha. Obrigado, tá? Eu vou encabeçar aqui a pergunta, né? Tem duas, uma para a Luciana e outra para a Patrícia. Primeiro da Luciana, a questão desse novo conselho aí que está sendo restituído, né? Ele já existia no século passado e agora está voltando. Você acha que, na opinião de você acha que... vou abrir também para a Patrícia, caso ela tenha algo também a colaborar com isso. Vocês acham que isso ele vai ser realmente valendo a partir de quando, com as regras já elaboradas, com as responsabilidades? Vocês acham que tem uma previsão mais ou menos de até o final do ano a gente ter alguma coisa mais bem amarrada com isso? Com, de repente, novas regras apresentadas para o mercado dizendo como vai ser, quem são os participantes? Vocês acham que já tem isso, um cheiro de previsão? E um outro para a Patrícia, que em relação a o cadastro lá do consumidor.gov. Né? Eu sou uma empresa, imaginando que eu sou uma empresa que não entro todo nessas regras que foram elaboradas para se cadastrar. Ou seja, eu não tenho todos aqueles requisitos que me obrigam a cadastrar. Mas será que seria legal me cadastrar para estar presente ali, para mostrar para o consumidor que eu sou uma empresa que se preocupa com o consumidor? Seria legal fazer isso? Então, queria fazer essas duas perguntas aqui, mas se quiser que eu repita, não tem problema não. Bom, vou começar pela minha, então. Obrigada pela pergunta. Realmente, essa questão do conselho ela ainda é um pouco nebulosa, não tem uma expectativa de data para que isso aconteça. O conselho, conforme a previsão do decreto, deve se reunir pelo menos 4 vezes ao ano, então nem é algo tão recorrente ou não é algo que vai ser instituído com muita frequência, porque são 4 vezes ao ano, mas tem ocorrido eventos por parte da Senacom para explicar um pouco do conselho. Na semana passada teve uma reunião, um evento da Senacom, mas foram colocadas mais questões atinentes à própria função do conselho, então trazendo essa ideia desse espírito de harmonização, de ser um conciliador de conflitos. E amanhã, inclusive, vai acontecer uma segunda etapa dessa reunião, e acreditamos que seja para explicar um pouco melhor esse funcionamento, né? Então, talvez eu possa te voltar amanhã com algumas explicações mais detalhadas sobre isso. A princípio, não tem uma previsão de quando que ele vai começar a valer, nem de quando vai ser a primeira reunião, mas a ideia é que isso seja de alguma forma breve, né? Até para não perder muito do timing da edição do decreto, mas por enquanto não tem nenhuma expectativa. A gente vai acompanhar esse evento amanhã, se a gente conseguir informações mais detalhadas a esse respeito, a gente volta para você com prazer. Acho que a gente podia, inclusive, se vocês tiverem interesse, a gente acompanha muitas reuniões institucionais, muitos eventos. Eu tenho o secretário no meu WhatsApp, então ele acabou de me mandar uma mensagem, não sei nem do que se trata, ainda não vi. Mas a gente participa de muitos fóruns de discussão. Acho que a gente pode criar esse fluxo aí com vocês, sempre que for algo interessante, alguma novidade importante, a gente manda e ficamos à disposição para discutir. Sobre o consumidor.gov, na minha percepção, acho que, ainda que a empresa, claro que isso é uma análise casuística e tem dezenas de fatores que precisam ser avaliados em cada caso, mas de um modo geral, a percepção que se tem atualmente é que uma empresa que adote um método alternativo de conflitos, que crie mecanismos para facilitar o questionamento do consumidor e a resolução daquele questionamento, independentemente do Poder Judiciário, é uma empresa que é bem vista. Acho que virou assunto da moda no âmbito das relações de consumo,
ter essa forma alternativa de resolução de conflitos, porque o Poder Judiciário, de fato, ele não promove mais um acesso à justiça de forma justa, de forma rápida, é custoso, é trabalhoso, é muito demorado. Então, a percepção que fica é que uma empresa que, mesmo não estando obrigada a tanto, se cadastra no consumidor.gov, tem alguma outra plataforma para resolver esse conflito, independentemente do Poder Judiciário, é uma empresa que, de uma certa forma, está à frente do seu tempo, está liderando essa mudança de paradigma. E é muito bem visto isso aos olhos da Senacom. A primeira coisa que quando eu defendo uma empresa perante a Senacom, qualquer que seja o problema, se essa empresa está cadastrada no Gov, a primeira coisa que eu ponho na mesa para o secretário é isso. Doutor Luciana, a empresa está no Gov, a empresa quer resolver as questões dos seus consumidores, não quer atolar o Poder Judiciário. Então, veja que até vira um argumento de defesa da própria empresa, né, como um todo, para construir um cenário de que é uma empresa que sim, está mudando o paradigma. Então, a gente assiste diversos clientes também que não podem ouvir falar do Gov, que tem pavor do Gov, que pode vir o Papa para o Brasil, eles não vão aderir ao Gov. Cada caso é um caso, evidentemente, mas em termos conceituais, essa parece que é a atmosfera que está por trás do Gov, uma atmosfera positiva. Legal. Obrigado pelas respostas. Pessoal, vocês têm mais alguma dúvida, mais um ponto para poder tirar? O Henrique até perguntou se a gente ia disponibilizar aqui o vídeo da palestra de vocês. Falei que a gente ia disponibilizar a apresentação e, quem sabe, o contato. Já me adiantei aqui falando que a gente vai disponibilizar a apresentação e o contato de vocês. Claro. É uma coisa que é de praxe, né? Então eu já me adiantei aqui e já tomei a liberdade. Então, de qualquer forma, a gente vai divulgar. Depois eu peço que vocês me enviem essa apresentação, ou me enviem ou para a Mariana ou para o Marcos, para que a gente possa disponibilizar nos grupos e os contatos, para que a galera possa também tirar algumas dúvidas depois, caso não queira tirar as dúvidas aqui. Sim, a gente está absolutamente à disposição, a gente vai passar nossos e-mails, nosso celular, WhatsApp, a gente é 24/7 mesmo, não é modo de dizer, então fiquem à vontade, pessoal. Ótimo, obrigado. Tem mais alguma dúvida, pessoal? Querem tirar mais uma dúvida? Pelo chat não teve nenhuma dúvida, só teve essa do Henrique que eu respondi a ele, mas se tiverem mais alguma dúvida, podem abrir o microfone e ficar à vontade de perguntar para as meninas. Eu acho que a gente não vai ter. Bom, não tem. Queria agradecer vocês pela. Opa, beleza. Queria agradecer vocês pela participação aqui, né, nesse nosso papo aqui do Comitê de Customer Experience. Eu acho que vocês vieram trazer alguns pontos muito legais que a gente está num fervor, né, de pandemia, pensando em consumidor, né? Então, queria agradecer a vocês a atenção, o tempo. Provavelmente a gente vai tocar muitas bolas ainda aí para frente, então talvez precise que a gente converse bastante ainda sobre novo conselho, governo.org, cadastro, o que for, e pensando em consumidor com experiência e voltado para a experiência do cliente. Tá? É preciso que a gente troque mais ideias e, quem sabe, fazer novos passos aí dentro do próprio comitê. Ótimo, muito obrigada. Mais uma vez, realmente é um privilégio poder partilhar essas questões com vocês. A gente aprende a cada conversa. O que a gente tiver de novidade, a gente assume o compromisso aqui com vocês de passar a informação imediatamente e ficamos absolutamente à disposição para qualquer dúvida, qualquer questionamento, e sempre que vocês quiserem, a gente volta com o maior prazer. Eu vou depois passar o meu contato pessoal para vocês, caso eu possa fazer essa ponte aí de qualquer informação que tiver, aí trazer isso para o grupo, para que a gente tenha um grupo no WhatsApp, a gente fala alguns assuntos voltados para a experiência do cliente. Então, eu vou passar meu contato pessoal para que vocês possam me passar algumas coisas que a gente vai enviando ali no grupo e, quem sabe, trocando. E quem sabe trazer de novo vocês aqui para uma nova apresentação, que foi muito bacana.
Perfeito, muito obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigado, pessoal. Até mais. Obrigado, Tchau. pessoal. Um abração. Tchau, gente. Tchau, Boa noite. Um abraço, Obrigada. tchau. Tchau. Tchau, boa noite. Obrigado.